Gente, boa noite, muito obrigada para vocês que estão até aqui. Ó, nós já estamos com 23 pessoas aqui. E hoje a gente, né, eu já falei, eu fiquei falando mal de vocês, lógico, né? Falei mal do nosso grupo maravilhoso que a gente tem. Então, fiquei conversando com o pessoal, contando um pouquinho da nossa história, né? Do a gente, do grupo que a gente tem aqui de memória e cognição. Falei um pouquinho dos eventos, então já falei bastante. Agora vamos ouvir, a gente quer ouvir, tá aqui para ouvir vocês. E assim, gente, eu fiquei muito impactada com a iniciativa da doutora Priscila de querer criar, né, um evento dedicado a pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer ou com formas de demência, né, sendo cuidadores profissionais ou familiares. E assim, eu fiquei muito tocada porque eu sou, né, uma família, uma pessoa que tem uma pessoa com demência na família, e eu sei que quando a família recebe o diagnóstico, é um diagnóstico assim que baqueia todo mundo, né? A gente sabe que a vida vai ser diferente, mas a gente não imagina o quanto, né? E às vezes a falta de informação nos faz ir para caminhos que a gente erra muito. Então, assim, eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter sido chamada para um grupo, para um treinamento, para um evento como esse que a doutora Priscila e a Eliana vão realizar, porque eu tenho certeza que muitas dores teriam sido diminuídas, né? Eu acho que outros caminhos a gente poderia ter seguido, mas graças a Deus, a doutora, com o acompanhamento da doutora Priscila, a gente foi seguindo e está tudo certo, e a gente vai aprendendo e vai aprendendo com a evolução da doença. Mas hoje a oportunidade é de a gente poder falar e tirar essas dúvidas, né? Porque o fato é, nós estamos envelhecendo. Todos nós, desde que a gente nasce. Aliás, desde quando a gente está na barriga da mãe, né? Parece que eu vi uma história aí, andei estudando algumas coisas, porque a gente, né, a mulher, principalmente, já vai envelhecendo desde que está na barriga da mãe, por causa da. Então, assim, e a gente está preparado para esse envelhecimento, né? Eu vou começar com a doutora Priscila, até já vou pedir para a doutora se apresentar e depois com a Eliana, para a gente fazer a coisa até mais sucinta aqui. E aí, doutora Priscila, em relação à saúde, aspecto de saúde, a gente está preparado para envelhecer? Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, né, de estar dando esse voto de confiança para o nosso trabalho, né, nosso grupo é um grupo muito rico, cada uma traz a sua particularidade. Ano que vem, vai fazer 30 anos de formada, eu sou médica homeopata de formação, fiz uma pós-graduação em geriatria em 2018 e estou atuando nessa área desde então. E eu tenho percebido que a gente não está preparado para o envelhecimento, né? Porque foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente, né? O Brasil era um país de pessoas jovens e que, de repente, está se transformando num país de idosos. A gente não fez a transição demográfica que os países desenvolvidos fizeram, né? Então, se prepararam estruturalmente para isso. Então, a gente convive com doenças de um país subdesenvolvido, né? Doenças transmissíveis, tuberculose, diarreia, e a gente vive com doenças de países envelhecendo, como as demências. Então, acho que a gente tem que correr atrás. Tem, né? Isso, assim, acho que é num aspecto saúde populacional, e aí, e no aspecto de cognição, Eliana, assim, você acha que, falando para mim, você acha que eu estou me preparando? Você acha que as pessoas da minha idade, elas têm essa noção que no envelhecimento elas vão, ou elas vão, acham que vão continuar do mesmo jeito? A minha cabeça, boa, sou boa, vai funcionar. Nesse aspecto de cognição mesmo, a gente está envelhecendo de forma saudável? Como que funciona? Porque hoje a gente, né, graças a Deus a gente tem o celular, mas que inferno a gente tem o celular. Então, como que é isso na parte cognitiva? Boa noite, gente. Eu também quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sou a Eliana. Se a Priscila tem 30 anos, eu já tenho 50 de formada. Né? E, assim, não, hoje ainda no grupo da Oficina do Cérebro, a gente estava discutindo exatamente essa evolução, né? Que as coisas mudaram tão rapidamente e cognitivamente falando, a tecnologia mudou tanto, mas a gente não foi
sendo adaptado, principalmente as pessoas aí que estão na faixa dos seus 50 a mais, tá? Até a gente percebe as crianças teclando com uma rapidez, uma agilidade, por outro lado, não tem a experiência de vida que a gente tem, né? Então, existe esse conflito aí, até um conflito de gerações, porque as crianças estão querendo as coisas muito rapidamente e o nosso cérebro não teve condições de assimilar toda essa nova tecnologia que está, assim, avassaladora, né? Então, a gente precisa, falando especificamente de você, eu vejo em você uma pessoa que busca conhecimento, né? Então, vai aí também de temperamento, vai aí também de curiosidade. Eu quero me atualizar. Muitas pessoas, a partir dos seus 60, falam assim, já tá bom, do jeito que tá ruim, mas tá bom, né? Como falam aí algumas pessoas. E não vão atrás de se aprimorar cognitivamente falando, né? Não aceitam desafios, e então a gente vai ficando cada vez mais para trás, cada vez com mais dificuldades. E a gente vai aceitando, né, Eliana, assim, eu acho que eu vejo, assim, no envelhecimento, as pessoas vão aceitando e se titularizando, autotitularizando, coisa de velho, coisa de gente idosa, e aí vai normalizando muitas coisas, doenças, limitações, e que isso não é real, né, isso é Exatamente. algo que tem que correr atrás. E aí eu queria até nisso, já até jogar uma pergunta para a doutora Priscila. Assim, quando que a gente sabe que é uma situação, né, que a gente entende que a demência está nos atingindo ou está atingindo o familiar, e quando que a gente vê que essa situação exige uma ajuda profissional? Quais são os sinais, doutora Priscila? Então, é bom lembrar, isso que você falou é importante, é bom lembrar que não é normal evoluir com demência no envelhecimento. O normal é ficar lúcido até o fim, né? Você conseguir tomar suas decisões, você conseguir conviver com sua família. É claro que algumas questões, às vezes, de independência, podem estar um pouco mais limitadas por questões físicas. Eu não consigo ir ali porque meu joelho não me permite, mas não porque eu não consigo raciocinar para fazer isso. Então, que horas que precisa de ajuda? Que hora que precisa buscar ajuda? A hora que tarefas simples começam a precisar ser supervisionadas por alguém. Tipo, tomar meu remédio. Eu não lembro se eu tomei ou se eu não tomei. Muitos idosos tomam mais de 4 ou 5 medicamentos por dia. É claro que lá um dia esquecer uma coisa ou outra é esperado, até a gente esquece, né? Então, isso faz parte. Mas, assim, uma coisa que é consistente, você precisar de suporte para coisas simples, já tem que acender uma luzinha. Geralmente, as falhas estão relacionadas à memória recente. O que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje de manhã, o que você almoçou, você me ligou ontem, essas coisas relacionadas à memória recente. É aí que começa a falhar. E aí, essas falhas de memória começam a afetar a autonomia, que é a capacidade da pessoa conseguir fazer as coisas, tomar suas decisões, e afeta a independência. Então, tipo, eu não consigo ir no mercado sozinho, porque eu não sei fazer a compra. Tudo bem, eu também tenho que fazer uma colinha quando eu vou no mercado. Eu tenho que fazer uma listinha, porque senão eu vou lá querendo comprar 4 coisas, compro 6 e não vou comprar o que eu ia comprar. Mas eu consigo fazer isso sozinha. Né? Eu consigo ir fazer a compra, pagar e ir embora. Eu consigo planejar um almoço, por exemplo, para 6, 8, 10 pessoas. Na minha família são 3 pessoas, eu tenho uma família pequena. Mas numa eventualidade, se eu precisar planejar um almoço para 10 pessoas, eu vou ter que me organizar antes. Saber que horas eu tenho que começar, que eu tenho que planejar as compras, para poder estar pronto o almoço lá para 1 hora, por exemplo. Isso começa a ficar difícil. A pessoa não consegue mais se organizar para fazer isso. E às vezes até era rotina, né? A pessoa estava acostumada a fazer esse tipo de coisa, ela deixa de fazer, e aí ela entende que ela não está fazendo porque ela está envelhecendo, e na verdade não, ela não está fazendo porque ela está realmente demonstrando aí manifestações de declínio cognitivo, né? Isso realmente é bem, bem preocupante. Só E aí, uma assim, coisa que é importante lembrar,
que assim, ó, a gente precisa diferenciar sintomas depressivos de demência. Eu ia colocar assim dos aspectos que, né, eu assisto muito, né, conteúdo, a gente faz os eventos, eu vejo a doutora Priscila falando muito da questão dos aspectos que são que você tem que se considerar antes, né, a depressão, os traumas, coisas que as pessoas, doenças mentais mesmo que a pessoa, condições mentais que você traz e que isso vai implicar e já é um sinal, né, de que pode realmente isso se tornar algo que vai complicar mesmo a parte cognitiva e impactar na qualidade de vida. E aí tem um momento, né, assim, que quando acontece isso, já as pessoas não estão conseguindo mais fazer as suas atividades. É um momento, né, agora eu vou falar por causa de conhecimento, que a família, geralmente percebe, aí a gente vai no médico, geralmente vai em assim, eu quero até falar para quem está aqui, podem até, por favor, quem quiser compartilhar, mas eu estou contando assim, visualizando um pouco da experiência que eu tive. Não é no primeiro médico, às vezes, que você tem o seu diagnóstico, então você vai em um, vai em outro, às vezes tem uma resistência do próprio paciente de ir num geriatra, né? Porque ele tem gente que também não aceita que está envelhecendo, então tem um pouco de preconceito. Então, às vezes, a pessoa vai para outras especialidades, faz toda uma. E aí chega efetivamente no diagnóstico. E aí entra aí o papel do cuidador, que geralmente, às vezes, de primeira vai ser um familiar. E aí, gente, é desafiador, porque realmente você passar a cuidar da rotina de uma pessoa que era independente, você se sente inibido de ter que decidir por ela. São várias coisas que vai acontecendo e você precisa ter essas ações, você começa a ter que ter essas ações. Mas assim, o que que a gente. Daí eu vou até pedir para a Eliana falar assim, quando eu falo cuidador, Eliana, qual que é a função? O que que seria um cuidador num diagnóstico aí de uma demência? Qual que é a função? Depende, tem os níveis, né, da doença, mas que o cuidador representa nesse cenário? O papel do cuidador é fundamental, né? Ele tem que conhecer muito bem o idoso para que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para ele. Então, eu preciso saber muitas características do idoso, conhecer algumas doenças dos idosos para começar a perceber, falar assim, olha, aquele olhar, quando eu entrei na sala, ele estava olhando no vazio, assim, sem nada, chamei, não atendeu. Ou num outro caso, assim, em que ele fica andando de um lado para o outro, o que está acontecendo? 6 horas da tarde, que é a hora, né, da síndrome do pôr do sol, que a gente chama, que o idoso fica agitado. Por que ele está tão agitado? Ele era calmo. Nossa, ele fazia isso, agora não faz mais, cozinhava tão bem e agora tem que fazer 3 vezes o mesmo arroz, porque queimou o primeiro, esqueceu do sal no segundo. O que está acontecendo com ele? Né? Não está normal. Então, o cuidador precisa conhecer o idoso para perceber algumas alterações que ele vem apresentando e que antes fluíam bem. Né? Esse comportamento fluía bem, ele tinha autonomia, ele decidia. Agora você faz uma pergunta para ele, ele fica, não sei. Depois de 1 minuto ele fala, não sei, porque nem elaborou direito o pensamento. Você percebe que existe uma obnubilação, né, que a gente fala, assim, o pensamento está confuso. Né? Então, não está normal aí. E daí o cuidador, com o avanço da demência, né, com as dificuldades aumentando, vai aumentando também o papel do cuidador. Ele vai ter que cuidar da higiene pessoal desse idoso, né? Vai ter que cuidar da alimentação, vai ter que cuidar de todo o ambiente em que esse idoso vive. Se fica dentro do quarto, eu tenho que manter esse quarto adequado, tenho que manter o quarto arejado, um quarto gostoso
para que o idoso fique, né? Vou ter que cuidar da alimentação. Ah, mas do que ele gosta? Né? Para eu poder fazer. Vou aprender a fazer o pudim que ele gosta, né? Então, não é só, assim, cuidar. Ele tem que observar e não é só tratar, não é só dar medicação. Que isso, sem dúvida, tem que ser extremamente correta na hora certa, né? Mas até na medicação, está me ocorrendo agora. Ele tomou esse remédio e meia hora depois ele começou a apresentar uma sonolência que, nossa, eu preciso dessa informação para levar para o médico. Perfeito. Né? Toda vez que ele toma essa medicação, ele se queixa de dor de estômago. Né? Então, essas alterações no comportamento do idoso são extremamente importantes e cabe ao cuidador profissional, ou ao cuidador familiar, né, informal, observar para diminuir, ou melhor, para aumentar a qualidade de vida desse idoso até o fim. Né? Tem que ter também, por exemplo, de repente o idoso está acamado. Tem que ter noções de fisioterapia. Qual vai ser a melhor estratégia que eu tenho de tirá-lo da cama para pôr numa cadeira de rodas, sem que ele sofra? Né? Porque às vezes a gente vai e não sabe pegar. Né? É verdade, isso é uma coisa muito frequente. Isso é uma coisa muito frequente. Às vezes o cuidador está com o paciente ali na recepção, e aí eu chamo para entrar no consultório, vamos, e eles puxam as pessoas pelo braço. Então, essa não é a melhor maneira de fazer isso. Tem uma técnica para você ajudar a pessoa a levantar, né? Então, é muito importante que o cuidador conheça sobre isso também, né? Claro que quando é um familiar, ele vai aprender na marra, mas aí tem um profissional que vai orientar, o médico vai orientar, o neuropsicólogo vai orientar, tem alguém que vai orientar essa pessoa a como fazer isso da melhor maneira, mas ele vai precisar aprender isso. Não só para o idoso. O fato do cuidador não pegá-lo de maneira correta prejudica a sua própria cuidador. O próprio cuidador. É isso mesmo. Sem dúvida. Né? Tem alguns comentários aqui super interessantes, eu quero usá-los porque eu acho que, de verdade, são grandes contribuições. A Lu, a gente estava falando da saúde mental e ela colocou: saúde mental é um alerta importante. Eu concordo plenamente com ela. Isso é o que eu falo todos os dias, né? Na minha dedicação como aromaterapeuta, eu falo, eu cuido, né, propósito saúde emocional. E a saúde emocional está totalmente ligada à saúde mental, então é um alerta super importante e realmente, às vezes, é através do desequilíbrio aí da saúde emocional, mental, que a gente consegue descobrir, né, e ter diagnóstico. A Célia também colocou aqui que isso aqui é assim, certeiro, Célia. Muitas vezes outros membros familiares não acreditam, não aceitam o diagnóstico. Gente, isso aqui é real. E eu vou confessar aqui para vocês que eu fui já uma familiar dessa. Porque a gente não acredita. A gente tem carinho pela pessoa, a gente tem admiração pela pessoa, pela história da pessoa. E aí a gente acha que não é possível. Não é possível. E às vezes não é maldade, às vezes é realmente isso. Você não quer acreditar, porque é uma coisa tão terrível, né, que a gente não quer acreditar. Então, e tem gente que não quer por desdém, eu acho que tem vários, mas isso é muito real. E eu assumo até aqui que em um momento, sabia que tinha alguma coisa errada, mas a gente não quer, né? E aí por isso que é importante pedir ajuda. Não conversem, procurem o médico, né? Procure ajuda psicológica, procure, porque realmente às vezes a pessoa, né, vai ter essa condição, vai ter esse apoio. E a Jaque, que é uma aromaterapeuta maravilhosa, admiro muito ela. Boa noite. Sim, cuidar de um idoso é bem difícil, o papel de cuidar é primordial para a família. É isso mesmo. E a Márcia colocou: como é importante o trabalho de vocês, pois minha
deve ser minha mãe, teve Alzheimer com 83 anos. Eu e minhas irmãs tínhamos zero experiência e conhecimento, mas cuidamos muito bem e deu muito certo. E aí, depois a Jaque coloca aqui do paladar do idoso com demência, muda o paladar, muda o olfato, né? Então, assim, os sentidos em si, eles são excelentes indicadores, né? Se tá tendo alguma coisa errada, por exemplo, você começa a ter problema de paladar, começa a ter problema auditivo. O problema auditivo também, ele está muito relacionado. A perda auditiva, ela é assim primordial. A Pri está balançando com a cabeça, é porque ela concorda. O olfato, gente, a perda de olfato também é indicador de demência. Então, tem que prestar atenção nesse sentido. Às vezes a pessoa fica anos falando, nossa, eu não sinto o cheiro das coisas, né? Vê um idoso falando que não está sentindo o cheiro das coisas. Ou que está, né, com barulho no ouvido e não está escutando direito, ou que está com o paladar alterado, não para de comer, né, não sente mais prazer. Então, os sentidos, eles são muito importantes. E aí eu quero pegar tudo isso e falar, gente, por todos esses comentários aqui maravilhosos, que a doutora Priscila e a Eliana vão realizar um evento aqui na cidade de Itu, com dedicação para esses cuidadores e familiares, que como a Eliana colocou, tem o cuidador profissional, que eu acho que é um cuidador que ele precisa estar sempre se atualizando, né? Porque todo não tudo tem novidade, tem coisa, tem um olhar diferente, então isso é importante. E também o familiar, que muitas vezes está perdido e que precisa, às vezes, também passar essas orientações. O familiar, às vezes, conhece da rotina, conhece da história dessa pessoa e precisa saber, poder passar, se não for ele o cuidador direto, poder passar. E não tem jeito, a família tem que cuidar. Então, em algum momento, a família cuida. É no final de semana, são nos eventos familiares, então a gente tem que estar preparado. O evento vai ser no dia 3 de julho, aqui em Itu, lá na Clínica Ox, que é a clínica onde a gente faz os eventos, onde a doutora Priscila atende. Só que é um evento com um custo baixíssimo, assim, Priscila e Eliana, um custo realmente, e assim, quem vai, o evento é às 19h30, 18h30. Então, quem vai direto do trabalho não precisa nem se preocupar com a alimentação, porque lá vai ter esse acolhimento também, tem todo esse cuidado. Então, podem ir direto do trabalho. Vai ser um evento de umas 2h30, mais ou menos, doutora Priscila? Aproximadamente. Uhum. E aí você vai ter todas essas informações. Tem um material riquíssimo, que eu tive acesso delas, que tem ali todas, tem informações preciosas para poder ajudar e, muito importante, poder se ajudar. O ponto que a Eliana tocou. Cuidador também precisa de cuidado. O cuidador precisa entender que ele também tem que estar bem para poder cuidar. Então, ele precisa do cuidado físico, precisa do cuidado emocional. E aí, esse evento também vai tocar sobre isso aí, de cuidar de quem cuidou, né? A Márcia colocou o relato aí, que elas, quando descobriu, ficaram todas perdidas. Eu imagino tudo que elas passaram para poder, graças a Deus, dar tudo muito certo. Mas eu acredito que elas devam ter também tido períodos bem desafiadores. Então, o propósito desse evento, anotem e depois eu vou compartilhar com vocês. Vai ser no dia 3 de julho, às 18h30. Tem que fazer inscrição antes, são poucas vagas, porque lá o espaço é limitado. Então, precisa realmente se planejar. E aí, a Eliana falou super bem das atribuições do cuidador. Mas assim, vamos falar a verdade, nem sempre dá tudo certo. E eu acho que... né, eu acho que... Não. E aí, assim, eu queria saber até... Agora eu vou passar a bola para a doutora Pri. Quais são os erros mais comuns, doutora, que você vê, assim, de relato no consultório, de família? Porque o pessoal vai reclamar lá, eu sei que vai. A gente também observa, né? Então, acho que tem 3 coisas que são super importantes e na correria do cotidiano acabam acontecendo com muita frequência, né? E é por isso que a gente está chamando atenção, porque se o cuidador não se cuida, ele não presta atenção na saúde dele, ele não presta atenção no humor, ele não presta atenção na atenção dele, ele também vai ficar doente, né? Então, a primeira coisa é tentar super proteger o idoso. Então, fazer tudo no lugar da pessoa, né? Não deixar a pessoa também participar,
Não é porque a pessoa recebeu um diagnóstico de demência que de hoje para amanhã ela não pode mais fazer nada. Né? Faz parte do tratamento dela, né? Continuar participando das atividades da casa, vem me ajudar aqui escolher o feijão, vem me ajudar aqui a preparar a salada, pôr a mesa, molhar a planta. Exatamente, né? Então, assim, privar a pessoa de poder fazer coisas é uma coisa... autonomia dela. Exatamente. Está tirando... sei que é mais fácil e mais rápido e com menos erros o cuidador fazer pelo idoso. Mas eu tenho que pensar nesse idoso daqui um mês, daqui 2 meses. Uhum. Eu não posso tolher a liberdade dele enquanto ele consegue fazer. A independência também. Mas se ele está conseguindo fazer, demora mais? Demora. Mas é a chance que ele tem de fazer, de escolher par de meia, gente. Uhum. De dobrar uma roupa. Né? Se a idosa tem condições de fazer isso, vamos fazer. Se o idoso tem condições de cuidar de um jardim, vai cuidar de um jardim, vai regar as plantas. São todas atividades que ele consegue fazer. Vamos incentivar. É isso mesmo. Eu só queria falar uma coisinha antes, Lu, assim, o cuidador familiar, principalmente, muitas vezes pode se sentir culpado por não ter percebido as coisas, essas alterações. E daí vem um sentimento de culpa. Uhum. Por isso, a importância dessas reuniões com outras pessoas que também tenham familiares portadores de Alzheimer. Né? Vamos trocar experiência. Como que eu não percebi? Não percebi. E daí vem aquela coisa assim, nossa, mas minha mãe era tão boa nisso, como é que ela está assim agora? Né? E a gente tenta, e aí eu vou passar a palavra para a doutora Priscila, porque a gente vai tentando fazer com que... Mas, mãe, lembre que você fazia isso. Né? E agora está querendo chamar atenção. Né? Quando vem os filhos, assim, naquela reunião de filhos, assim porque agora está querendo chamar atenção da gente. Exatamente. Então, uma outra coisa, que é isso que a Eliana está falando, é o familiar, acontece isso com mais frequência por causa da proximidade, né? Mas o cuidador também, por causa do cotidiano do dia a dia, começar a confrontar a pessoa. Mãe, mas eu já falei. Nossa, mas você está perguntando de novo. Nossa, mas eu já falei sobre isso. Então, assim, isso geralmente acontece porque a pessoa está sobrecarregada, né? Quem está cuidando está sobrecarregado. Como você está lembrando aí, né? Está vivendo um luto diário, porque está ali vendo a pessoa que ela amava, que era totalmente independente, esvanecer na frente dela, né? Exatamente, né? Então, assim, isso abala muito, né? Então, assim, para uma autodefesa, a pessoa fica dura e aí começa a confrontar a pessoa, né? Não, mas mãe, você não tem que ir para casa, você já está em casa. Só que a pessoa que está demenciando, a percepção dela fica alterada. Então, ela não reconhece mais aquele lugar. E ela não está fazendo aquilo de propósito, ela não está fazendo aquilo porque ela está fazendo birra, ela não está ficando teimosa, ela está doente. Uhum. Então, essas alterações da percepção do cérebro dela é que não permitem que ela reconheça aquele lugar como a casa dela. E aí a gente vai conversar sobre como a gente pode manejar isso. E a última coisa que eu queria falar é não ter rotina. É muito importante a rotina. A previsibilidade ajuda a pessoa a ficar mais segura. Porque ela sabe que depois disso vem isso, depois disso vem isso. Isso ajuda na fixação, né? Da memória, né? A gente aprende muitas vezes por repetição. Faz um arroz, faz de novo, até que uma hora você não precisa mais da receita. Uhum. Faz a lasanha, tem que medir lá quanto põe de caldo, que hora que põe o queijo, que hora que põe a carne. Daqui a pouco você está fazendo sem pensar. Então, quando você está perdendo essa capacidade de aprendizado, a rotina é importante. Bem importante. Olha, tem um monte de comentário aqui, um monte de pergunta.
A Sueli, ela fez um comentário que a mãe dela tem muitos pesadelos e ela não sabe como fazer nessa hora. Sueli, isso é uma particularidade bem interessante, muito legal e realmente tem manejo, tem como cuidar, né? Dá para fazer, dá para ajudar, isso, né? E precisa, vocês vão abordar sobre isso também do sono, né, Pri? A questão do sono. Então, olha, o evento acho que vai ser muito bom para você, Sueli, poder participar e saber, né, como lidar com essa parte do sono na demência, é uma coisa bem importante. Aqui, a Nise colocou assim: gostaria de comentar que os cuidadores da família também precisam se cuidar, né? Pois eles assumem muitas atitudes que seriam um idoso que teria que ter. Foi isso que eu falei. Então, se a gente passa a ter que. Imagina, você tem que ser protagonista da vida de uma outra pessoa. E assim, gente, pessoas que são bem independentes, que são aquelas pessoas que não querem que ninguém faça por elas, são as pessoas mais difíceis de querer fazer pelo outro. Tá? Eu tô falando de mim. Porque eu falo assim, não, mas, né, e é muito difícil, que é uma barreira que a pessoa não aceita que o outro faça por ela. E você é tão independente, se você se sente invasiva de fazer pelo outro. E aí realmente vira uma contradição e precisa de ajuda. Precisa participar do evento. Cuidador familiar, a Célia colocou, é o profissional, e o profissional também necessita de terapia e acompanhamento terapêutico. Sensacional. Dentro dos acompanhamentos que eu faço em aromaterapia, eu tenho uma boa parte das pessoas que são cuidadores familiares, são pessoas que cuidam de pessoas com demência, com Alzheimer ou acamados por outras doenças, e realmente essas pessoas precisam muito desse momento, né, de se cuidar, de cuidar da parte emocional, porque realmente muito custoso aí da parte emocional. E eu digo mais, muitas vezes a pessoa adoece também, mesmo sem, né, adoece e aí complica muito mais a situação. Aí fica duas pessoas doentes, é bem complicado. Anis, então, acabamos ficando também com depressão por essa responsabilidade. Tá vendo? Adoece. Sim, às vezes não percebemos que também precisamos de ajuda, a Rosângela está colocando. E aí a Márcia colocou, complementando, que foi muito difícil sem o conhecimento, mas que ela usou de muito amor e que agora ela tem mais um caso e que isso assusta um pouco, que é da irmã. Mas que então, assim, tá vendo? Você vê que às vezes na família vai tendo outros casos e aí precisa, gente, dessa atualização constante. Porque, assim, ninguém consegue aprender tudo de uma vez e cada olhar, né, cada profissional traz um olhar complementar. Eu vejo que a doença precisa dessa coisa do complementar. Então, também, né, quem pode, né, fazer fisioterapias, atividade física, aromaterapia, psicologia, tudo precisa, se tiver, por atividades complementares, isso é muito importante para o doente e para o cuidador. Estou com vocês para cada dia estar mais informada e preparada, a Márcia está colocando aqui. E manejo do luto antecipatório, perdas diárias e o luto do falecimento. Isso é porque isso eu vou deixar até vocês falarem, não vou nem falar, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser falado, né, Eliana Pri? Assim, o luto antecipatório é uma coisa que vai acontecendo todos os dias, né? Porque aquela sua mãe, aquela que você conheceu, aquele seu pai, aquele que você conheceu, que te levava para passear, que te ensinou a dirigir, que te ouvia, agora está dependendo de você, né? A pessoa não tem mais aquela destreza, não tem mais aquela autonomia, não tem mais aquela presença de espírito, né? Dependendo do tipo de demência, a pessoa muda de comportamento, né? E às vezes esse é o primeiro sinal, né? Mudança de comportamento, dependendo das demências não Alzheimer, né? No Alzheimer também acontece, mas nas outras, né? Transtornos do sono, né? Como a Sueli estava falando aí, né? Então, assim, você que está cuidando, você começa a sofrer, porque você está consciente o tempo todo e está vendo uma flor murchando ali na sua frente. Então, todo dia sua mãe está morrendo um pouquinho, todo dia sua esposa está morrendo um pouquinho, todo dia seu pai está morrendo um pouquinho. Isso é muito difícil, né? Então, eu acho que
O psicólogo tem uma tarefa muito importante aí, o neuropsicólogo tem uma tarefa muito importante aí, para ajudar com técnicas a gente ir conseguindo lidar com isso a cada dia. Né, Helena? Assim, como não sentir culpa, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, e principalmente assim, eu vejo muito, falo assim, mas eu faço tudo por ele e ele ainda me agride. Uhum. Né? Aquela alteração de comportamento que a Priscila falou, é assim, às vezes, e eu aprendi isso numa reunião da Abras, o idoso vai agredir a pessoa que ele mais gosta. Tá? E isso, quando eu escutei isso daí, veio assim, um conforto, porque reconhece, mas ao mesmo tempo aquilo que você falou, Luciana, como é que eu vou aceitar, né, a opinião de outra pessoa, que a outra pessoa faça aquilo por mim, então eu passo a agredi-la, né? Mas é a pessoa que mais cuida de mim, é a pessoa que eu mais gosto. Isso é muito comum, né? Pessoa com uma pessoa estranha, uma pessoa de fora, ela tem um comportamento dócil. E aí, com os familiares, com as pessoas mais próximas, às vezes aquele cuidador que está há mais tempo, é um comportamento totalmente diferente. E isso também, gente, emocionalmente, é um desgaste muito grande. Porque você fala assim, poxa vida, quem está aqui se dedica, o filho, né? Eu vejo, né, dedicação, e aí tem toda aquela, que às vezes se torna uma comunicação violenta, tem tudo isso. Então, assim, precisa realmente estar preparado, porque eu digo, reforço, as pessoas não estão preparadas. Sim. Então, as pessoas precisam se preparar, precisa realmente ter essa coisa de participar de grupos e conversar, e nesse não é só ficar ouvindo, é grupos que você possa conversar, é como esse grupo que a gente está começando agora, né, esse primeiro evento, porque são grupos abertos, que você vai estar lá em menos pessoas, e você pode trazer a sua situação e ali solicitar ajuda, então precisa participar, tem que se abrir, porque as pessoas não sabem o que vão enfrentar. E sabendo que é um lugar seguro, né? Que você vai estar lá, você vai poder colocar suas coisas e está sendo acolhido num ambiente profissional, né? Não é um grupo de fofoca, não é um grupo de esquina, não vai sair dali comentando, né? Nós, como profissionais, estamos ali para poder te acolher e te orientar, né? Isso é bem importante. E também, gente, sair às vezes dessa zona do. Né, para a Priscila também, para a Eliana também, a gente aparece muita coisa para vocês de Alzheimer, né, de videozinhos, e assim, às vezes as pessoas colocam situações ali que é aquele momento. E aí o outro olha e fala, mas comigo não acontece isso, comigo é tudo de pior, e com essa pessoa é tão bonitinha, nossa, a pessoa é engraçadinha, né? Nossa, olha como é diferente, e com o meu familiar é muito pior. Mas lembrar que a internet é uma coisa que eu sempre falo, a internet aqueles videozinhos é um momento, é um retrato daquele momento, às vezes muita coisa editada, então não é a realidade, né? A realidade, ela é o que você vive, a sua realidade, é você saber olhar os seus fatos ali, o que você está realmente vivendo, e também não ter essa coisa da comparação, mas que você conseguir explanar e conversar com outras pessoas e pegar experiências de outras pessoas para você, isso é uma troca riquíssima e que vale a pena. Eu estou vendo aqui, Lu, que tem uma pergunta, uma pessoa falando que na família dela tem várias pessoas com demência, e se é hereditário ou se é uma condição de vida, né, que levou à doença. Isso, a Ivani mandou essa pergunta. Então, obrigada pela sua pergunta, viu, Ivani? Isso é uma dúvida bem frequente. Então, assim, a gente sabe que existem genes envolvidos, tá, na demência. Tem 4 genes envolvidos na demência, mas é muito raro que seja genético, que as famílias tenham essa apresentação, porque precisa de uma combinação bem certinha ali para que os 4, a pessoa tenha a gene do pai e da mãe para poder apresentar a doença. Na maioria das vezes, existem outras condições que favorecem o aparecimento das demências. Então, no Brasil, por exemplo, a baixa escolaridade é um fator de risco muito grande, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa estuda, quanto mais anos de escolaridade formal mesmo, ir para a escola, né, frequentar ali,
o cérebro ele vai fazendo mais conexões. Então, isso no envelhecimento ajuda a proteger os neurônios, né? Quando você tem uma perda ou outra, porque a morte dos neurônios vai acontecer, como você tem uma rede maior, a perda fica menos visível, né? Cuidar de situações, como você falou, déficit auditivo, déficit visual, a perda desses sentidos faz com que menos informações cheguem corretamente ao cérebro, né? A gente não escuta bem, aí a gente começa a se afastar do convívio com as pessoas, a gente tem um zumbido no ouvido, aí a gente não quer estar ali no meio do barulho, a gente não enxerga bem, então a gente não consegue ler, a gente não consegue se informar, e aí a gente vai se afastando e privando o cérebro de informações, diabetes mal controlado, hipertensão mal controlada, cigarro, tudo isso aumenta o risco de ter diabetes, de ter demência. Então, todos esses ambientes, eles são muito o diabetes, né, Pri? O próprio diabetes, né? A gente fala muito disso, né? Mas, assim, o cérebro, ele precisa de um ambiente favorável, né? Para que ele consiga chegar no envelhecimento saudável. A Nise fez, até para você já engatar aí, qual é a diferença entre demência e Alzheimer? Eu acho que é uma coisa que é bem interessante mesmo as pessoas entenderem. Então, as demências, elas são um grupo de doenças, da qual o Alzheimer é a demência mais conhecida e a mais prevalente, a mais frequente, né? Também tem a demência vascular, que pode ser provocada por AVCs, tem a demência frontotemporal, que agora o Maurício Kubrusli, o Bruce Willis estão com demência de frontotemporal, a demência de Lewy, que o Milton Nascimento agora começou a trazer aí mais frequentemente, que a pessoa tem alterações do sono e sintomas de parkinsonismo. Então, existem vários tipos de demências. São todas doenças em que a pessoa vai tendo falhas de memória associadas à perda da funcionalidade. A demência de Alzheimer é uma delas. Obrigada. Gente, nós já vai dar quase 1 hora aqui da nossa live. Eu vou, na finalização, eu vou gravar ela, vou deixar gravada para que vocês compartilhem para outras pessoas, encaminhem, né? Aqui foram várias informações riquíssimas, mas, né, e também que a pessoa tenha conhecimento de ter essa oportunidade de participar do evento. Gente, é um evento muito legal, é um encontro, inclusive é um encontro que vai ter certificado, ou seja, para quem é cuidador, né, profissional, isso é bastante importante, para o próprio familiar, eu acho até para ele realmente ter essa coisa de ele estar se preocupando aí, se profissionalizando, então vai ter certificado quem participar desse evento, desse curso no dia 3 de julho, às 18h30, aqui na cidade de Itu, então quem é da região dá para se programar para vir. Já falei isso, mas eu sei que a vida é muito corrida e a gente termina o dia cansado, geralmente vai direto do trabalho, então lá vai ser um ambiente acolhedor para você chegar, vai ter alimentação para ficar tudo, todo mundo muito tranquilo e aproveitar ao máximo essas informações. E aí, assim como para a gente fechar, eu quero fazer a mesma pergunta para vocês duas e quero que a Eliana que comece. O que nós vamos aprender nesse evento, nesse encontro, no dia 3/7? O que eu vou colocar dentro da minha bagagem lá de conhecimento para poder ajudar o meu familiar que tem Alzheimer, eu poder levar meu cuidador e falar para o meu cuidador, orientar o meu cuidador? Eu não tinha me apresentado, mas eu dei curso para cuidadores de idosos, pelo menos para umas 20 turmas, com uma média de 15 alunos cada turma. Dei pela Prefeitura de Itu e pela Prefeitura de Salto também. Então, a gente vai apresentar algumas técnicas, algumas palavras, né? O que fazer, por exemplo, quando o meu idoso está agitado? O que fazer quando o meu idoso quer ficar voltando para casa? O que fazer quando o meu idoso não quer tomar banho? Então, são indicações pontuais, assim, para tentar minimizar o confronto com este idoso. O que eu vou fazer
Quando o meu idoso diz que quer voltar para casa, quando que nós vamos para casa? Quando que nós vamos para casa? Há alguns manejos que são fáceis e, de repente, a gente fala assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso? Porque nunca ninguém tinha falado. Uhum. Então, nós vamos falar nesse encontro agora. Vamos tirar muitas dúvidas do que fazer, né, Tá. em determinadas situações. Pri, Nós vamos mesma aprender. pergunta. O que que nós vamos aprender? Então, nós vamos aprender também sobre algumas doenças comuns na pessoa idosa, né? Situações frequentes de saúde aí que podem acontecer em casa, que eu preciso estar esperto para Certo. perceber que Uhum. aquilo ali não é uma coisa normal, né? E que saídas eu posso tomar, mesmo sem fazer medidas invasivas, porque ninguém vai ensinar ninguém aqui a aplicar medicação, que o intuito não é esse, né? A gente sabe que o cuidador é uma pessoa que não tem, mesmo o cuidador formal, né? Ele não é uma pessoa que vai tomar medidas invasivas, mas ele precisa saber o que fazer e o que não fazer, né? Uhum. Principalmente o que não fazer, Né? porque tem muito erro aí. Né? Então, diante de uma situação urgente, como que eu devo proceder, né? Que horas que eu tenho que desconfiar que aquilo ali é para eu levar para o hospital ou uma coisa que eu posso resolver em casa, né? Então, esses detalhezinhos são fundamentais, às vezes, né? A É, tomada de decisão ali, e importante, né? E aí entra pensar, né, Pri, que está vindo na minha cabeça a questão da complicação, né? Da doença, né? Da complicação de outros aspectos aí, a mortalidade, né? exatamente. Então, tudo isso é bem importante ter esses starts aí. A gente vai colocar, né? A Lu vai colocar aí na descrição da live como que faz para fazer a inscrição, valores, forma de E sigam contato. as nossas páginas, tá? Todo mundo, né, já está no meu aqui, é Lu, CIMI, Terapeuta Essencial, Atena, Envelhecimento Ativo, e o da doutora Priscila é doutora Pri, Olha, e olhe, isso, Cvezão, né? E aí sigam, a gente vai logo depois aqui, porque a gente já vai divulgar, realmente são poucas vagas, né? Quem conhece, ela sabe que a gente tem uma limitação de espaço, e sejam muito bem-vindos, né, para esse novo encontro. Esperamos ver várias rostinhos que a gente viu aqui na live. Agradeço. É uma contribuição assim muito valiosa da doutora Priscila, né, com essa experiência maravilhosa. A Eliana não dá nem o que falar, né, sem comparação, né, Eliana, sem comparação. E eu vou fazer uma pequena contribuição aí nesse evento para falar um pouquinho de bem-estar. Eu acho que isso é o meu propósito de vida, é que as pessoas fiquem bem. Eu acho que quando a gente está bem, a gente se sente bem, a gente consegue fazer coisas maravilhosas na nossa vida. com Então, certeza. eu sou a defensora do se sentir bem, e às vezes a gente, mesmo em meio ao caos, às dificuldades, a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente precisa porque a família da gente precisa da gente, a gente tem muito amor para dar, e às vezes esses desequilíbrios emocionais acabam nos transformando em pessoas que a gente não quer falar, não quer fazer, a gente fica muito nervosa e a gente precisa da calma para ter as estratégias e as atitudes, as melhores atitudes. Muito obrigada. Olha, ficamos com uma turma aqui muito boa por todo esse momento. Depois a gente vai divulgar a informação para fazer as inscrições. Nos sigam, a gente está sempre divulgando os eventos, né, de memória e cognição, não é só para idosos, né, pessoas, Sim. né, que têm 40 a mais já vão participar e aí já vão ter conhecimento e poder aproveitar, estimular. E vou te falar uma coisa, os exercícios da dona Eliana não são Nós fáceis. pingo d'água. Ela faz cada uma comigo antes ali dos eventos, eu vou testar as coisas dela lá, eu falo, meu Deus, acho que eu tenho demência. Mas é muito divertido e no final das contas, né, a gente cuida da nossa saúde se divertindo, que é o melhor, é o mais gostoso. Pri, muito obrigada. Você quer finalizar com alguma coisa? Depois, né, Eliana ou Eliana, Pri, fiquem à vontade, vocês que vão finalizar aqui a live para mim. Então, eu quero dizer que a coisa mais importante é a gente continuar investindo na gente. Sejamos nós pacientes, sejamos nós cuidadores, sejamos nós familiares, a gente não pode nunca se esquecer, né? Lembrar de se cuidar, lembrar de se amar,
lembrar de se importar com você, né? Então, se você veio aqui porque você queria informações, é porque você estava preocupado com alguma coisa. Então, lembra de dar esse cuidado para você também, né? Isso é muito importante. E aí, mais detalhes nos nossos próximos eventos. Aguardamos vocês lá. Muito Tá obrigada, bom? gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau.